Bom cambada, essa história parece como as outras, mas não é. Parece mais uma história de herói, mais um garoto descobrindo poderes, mais um mundo onde ser forte é o suficiente. Mas não é, porque o que existe aqui é brutal. Uma mentira, a mentira que te contaram sobre heróis, de que eles salvam, de que eles sempre chegam a tempo, de que ser forte resolve tudo. Mas aqui, isso não existe. Dor, violência, morte, um mundo completamente devastado por tudo isso. Um mundo que aparenta tranquilidade, mas que na verdade não consegue chegar aos pés disso. Um mundo onde a lei do mais forte prevalece. Um mundo onde o fraco perece. Um mundo tão forte que para você sobreviver a ele, você precisaria ser praticamente Antes de falar sobre Invencível em si, precisamos falar sobre o seu criador, o que é para mim um dos quadrinistas mais geniais de todos os tempos, Robert Kirkman. Mas para entender a trajetória dele, não dá para olhar só para a obra. A gente precisa entender o ecossistema onde ela nasce, o estado da indústria de quadrinhos norte-americana no início dos anos 90, porque é ali que tudo começa a se tensionar. Naquele momento, Marvel Comics e DC Comics operavam praticamente como polos hegemônicos da narrativa super-heróica, sustentadas por um modelo de continuidade compartilhada, uma estrutura de cânon expansivo, onde décadas de publicação coexistem dentro de uma mesma linha temporal editorial, ainda que constantemente reajustada por retcons, reboots e eventos de reestruturação. É um modelo fascinante do ponto de vista de world building, mas extremamente restritivo do ponto de vista autoral. Porque dentro dessa lógica de IP corporativo, o criador não detém propriedade intelectual sobre aquilo que cria. Ele funciona quase como uma engrenagem dentro de uma máquina maior, contribuindo com conceitos, personagens, arcos narrativos, mas sem controle definitivo sobre o destino dessas criações. Sem autonomia plena sobre sua progressão dramática, e muitas vezes sem participação proporcional nos lucros derivados de adaptações, licenciamentos e expansão transmediática. Em outras palavras, você pode criar um ícone, e ainda assim, ele nunca vai ser seu. E isso começa a gerar um desgaste criativo muito profundo, principalmente entre alguns dos artistas mais influentes da época, nomes que estavam redefinindo a linguagem visual dos quadrinhos, com páginas splash agressivas, anatomias estilizadas, diagramações dinâmicas e uma abordagem quase cinematográfica da ação sequencial, mas que ainda estavam submetidos a um sistema editorial que priorizava a manutenção da marca sobre a liberdade criativa. Nomes como Todd McFarlane, Jim Lee, Rob Liefeld, Eric Larsen, Mark Silvestri, Jim Valentino e o Isso Portátil não eram só artistas em ascensão, eram lendas, forças criativas que estavam moldando estética, ritmo e linguagem dentro da indústria. E mesmo assim, estavam insatisfeitos, não por falta de reconhecimento, mas por falta de autoria mesmo. Porque no fim do dia, todo aquele trabalho e toda aquela inovação gráfica ainda estava presa a um sistema que não permitia ruptura total, que não permitia uma consequência definitiva em histórias heróicas, que não permitia que uma história fosse levada até suas últimas implicações sem uma interferência editorial. E é nesse ponto que essa ruptura aconteceu. Esses caras não negociaram, eles não se adaptaram, eles simplesmente saíram desse sistema. Eles abriram mão da estabilidade das maiores editoras do mundo e fundaram a sua própria, a Image Comics. E aqui não é só uma nova editora surgindo, é uma reconfiguração completa da lógica de produção dentro dos quadrinhos, porque a Image nasceu sobre um princípio fundamental, Creator Owned, ou seja, propriedade autoral integral. O artista escreve, desenha, publica e mantém os seus direitos. Isso elimina completamente a necessidade de preservar um status quo eterno, elimina a obrigação de manter coerência com o universo compartilhado maior e elimina a dependência de continuidade corporativa.
E isso muda tudo, porque agora a narrativa poderia ser finita, progressiva e destrutiva se necessário. Poderia ter uma consciência real, e é dentro dessa liberdade estrutural, dessa quebra de paradigma editorial, que anos depois surgiria um ambiente perfeito para um cara como Robert Kirkman existir e criar algo como Invencível. E o mais curioso é que quando essa história começa a tomar forma na cabeça dele, ele ainda trabalhava do outro lado do balcão em uma comic shop falida, vivendo aquilo diariamente, cercado por edições, arcos, fases, entendendo na prática o fluxo da narrativa sequencial, o timing de leitura e o impacto de uma virada de página. Não como alguém de dentro da indústria, mas como um cara comum que simplesmente amava quadrinhos mais do que qualquer coisa. E por muito tempo, era só isso. Um apaixonado pelo meio, sem estabilidade, financeiramente quebrado, tentando escrever e tentando encontrar o seu espaço, tentando transformar essa obsessão em algo concreto. E é exatamente esse tipo de vivência que molda tudo que vem depois. Porque quando ele finalmente encontra o espaço dentro da Image Comics, ele não chega para repetir fórmula, ele chega com uma noção muito clara de linguagem, de pacing, de progressão narrativa, entendendo como poucos a mecânica dos quadrinhos. E é aí que tudo se encaixou para ele. Porque ele pega essa base técnica, essa leitura quase intuitiva da mídia e constrói uma história que não depende de continuidade infinita, que não se apoia em retcon ou reboot para se sustentar, mas que avança de forma linear, com consequência acumulativa, onde cada edição empurra a narrativa para frente de verdade. E isso tudo era um quadrinho de herói com um universo expansivo. E isso é impressionante, porque apesar de muitos quadrinhos serem exatamente desse jeito, quadrinhos heróicos ainda não eram desse jeito nessa época. E é exatamente dessa combinação que não só entende o gênero, mas decide levar ele até as últimas consequências. Mas, antes de continuarmos, deixa eu me apresentar. Para você que não me conhece, meu nome é Gabriel, mas você pode me chamar de Biel, Bibo, Gabi ou como você preferir. Esse aqui é meu canal. E por favor, já de início, deixa um like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder notificação, deixa o seu hype, comenta aí embaixo e, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Fez isso? Então vamos nessa. E tudo isso tem início com Invencível de número 1 pela Image Comics. Aqui, a gente conhece Mark Grayson, um adolescente comum, inserido nesse arquétipo clássico do coming of age dentro do gênero super-heróico. Alguém que vive entre o cotidiano banal e a expectativa de um despertar extraordinário, até que seus poderes finalmente surgem e colocam ele dentro desse eixo narrativo de herói em formação. E ao redor dele, o universo já começava a se estruturar de forma muito eficiente, não só através da primeira edição, mas das seguintes. Omni-Man, o maior herói daquele mundo e daquele universo, é simplesmente o pai de Mark. E ele é apresentado exatamente desse jeito, como uma figura quase mitológica dentro daquele mundo, funcionando como um pilar simbólico de poder e moralidade, enquanto outros personagens, como a Ivy Atômica, surgem como um contraponto imediato, trazendo de uma abordagem mais consciente, quase política, do uso do poder dentro daquele mundo. E rapidamente o quadrinho vai se expandindo, com grupos como os Guardiões do Globo, que aparecem nas primeiras edições como representação direta do coletivo heróico, reforçando ainda mais essa sensação de familiaridade estrutural com o gênero. Tudo isso construído com um pacing progressivo muito bem calibrado, sem pressa, utilizando muita narrativa na medida certa para criar um apego, para estabelecer dinâmica, para fazer o leitor acreditar naquele mundo e principalmente nas regras daquele mundo. E aí que o Kirkman começa a trabalhar de verdade na sua subversão de expectativa. Porque ao invés de quebrar esses códigos de forma imediata, ele opta por uma subversão gradual, quase invisível, onde cada edição adiciona pequenas camadas de tensão, pequenas distorções dentro desse sistema aparentemente estável. Muita violência, muita dor e muitas consequências aparecem ao torno de 7 edições, mas é só na própria 7ª que o massacre dos Guardiões acontece. Não é só um subplot, é uma quebra completa da lógica narrativa estabelecida até ali. Uma inversão brutal da expectativa que reposiciona tudo dentro da história. E é a partir daí que o arco se estende até Invencível de número 12, que começa a se revelar como algo muito maior do que uma simples virada de roteiro. Ele se torna uma reinterpretação formal do próprio conceito de super-herói dentro da mídia. Robert Kirkman pega um arquétipo consolidado, o do Homem de Aço,
essa figura que opera como eixo moral absoluto dentro da narrativa super-heróica, e aplica uma inversão ontológica no seu núcleo. Ele mantém todos os signos visuais, toda a construção iconográfica, toda a presença de página que remete a esse ideal, mas remove o fundamento ético que sustenta essa imagem, a escolha de proteger. Porque o Omni-Man não falha como herói dentro da progressão dramática, ele simplesmente nunca operou sobre essa lógica. Sim, o Omni-Man, pai de Mark, pai do protagonista, nunca foi quem ele se dizia ser. Essa revelação não é uma queda dentro de um arco clássico de corrupção, é uma reconstitualização retroativa de toda a narrativa. Ele é um Viltrumita, um agente de uma estrutura imperialista que se expande através de conquista e assimilação. E tudo que foi apresentado anteriormente, sua presença na Terra, sua construção familiar, sua posição como símbolo, funciona como uma mise-en-scène prolongada dentro de uma estratégia de infiltração. E isso altera completamente a leitura da obra, porque cada momento anterior passa a ser reinterpretado sobre uma nova lente diegética. O Mark aqui não está enfrentando um antagonista equivalente, ele está sendo colocado dentro de uma equação onde a derrota é inevitável desde o início. E isso é sustentado não só pela ação, mas pelo próprio texto, porque o diálogo aqui funciona como um vetor ideológico. Cada fala do Omni-Man é uma afirmação de mundo, uma negação direta dos valores que sustentam a narrativa super-heróica tradicional. Não tem dúvida, conflito interno, redenção em construção, só convicção. E é essa convicção que torna tudo mais pesado, porque a violência aqui não é resultado de perda de controle, ela é execução de propósito. E quando essa sequência se encerra, essa sequência tão marcante, não tem nenhum tipo de resolução clássica, nem sequer uma restauração de status quo, e nem sequer uma catarse heróica. Tudo que tem aqui é só uma consequência diegética permanente, um protagonista fragmentado, um arquétipo destruído, e uma narrativa que a partir desse ponto já não pode mais voltar atrás. A partir da edição 12, Invencível abandona qualquer pretensão de ser apenas uma narrativa de formação e passa a operar dentro de uma lógica muito mais densa de continuidade, consequência e escalonamento dramático. O que antes podia ser lido como uma desconstrução pontual do gênero, se transforma em uma progressão extremamente consciente de arcos interligados, onde cada evento funciona tanto como clímax isolado, quanto como preparação estrutural para o próximo. O embate com Eggstrom Levi marca uma inflexão fundamental nesse processo, não apenas pela introdução do multiverso como uma ferramenta narrativa, mas pela forma como esse recurso é subvertido. Em vez de ampliar possibilidades de forma escapista, o multiverso é utilizado como um mecanismo de colapso, onde múltiplas versões do Mark, o protagonista, muitas delas corrompidas, passam a existir como uma ameaça concreta. Levi não é apenas um antagonista funcional, ele é um vetor de desconstrução, alguém que materializa o pior cenário possível para o Mark. A luta entre os dois opera em múltiplos níveis, físico, psicológico e até simbólico. A violência gráfica, a repetição de impacto e o prolongamento do confronto reformam a ideia de desgaste contínuo, estabelecendo um padrão que a obra vai explorar de maneira cada vez mais intensa. Esse padrão se amplifica de forma radical na Guerra Invencível, um dos arcos mais ambiciosos da série, em termos de conceito e execução. A utilização de variantes do próprio protagonista como força invasora não apenas expande a escala da narrativa, mas redefine completamente a percepção do leitor sobre o herói. O recurso do Doppelganger, tradicionalmente utilizado como metáfora interna, é externalizado em escala global, criando uma crise que é simultaneamente física e simbólica, a destruição em massa, a incapacidade de contenção imediata e o colapso das estruturas de defesa da Terra funcionam como uma consequência direta do power scaling estabelecido até então. Não se trata mais de conflitos localizados ou de ameaças contornáveis. O universo narrativo atinge um ponto de saturação, onde cada evento deixa cicatrizes permanentes. A Terra deixa de ser um espaço seguro e passa a ser apenas mais um campo de batalha dentro de uma lógica muito maior, preparando o terreno para arcos que operam em escala cósmica. É dentro desse contexto que o confronto contra a conquista se estabelece como um dos pontos mais brutais e tecnicamente bem construídos da obra. Diferente de outros antagonistas, que carregam motivações mais complexas ou simbólicas, o Conquista funciona como uma força de imposição absoluta. A estrutura da luta é baseada em exaustão progressiva, dano acumulativo e repetição de impacto.
Elementos que constroem uma sensação de inevitabilidade extremamente eficiente. Cada golpe não serve apenas como espetáculo visual, mas como reforço da fragilidade do protagonista, diante de uma força muito superior do que a dele. A coreografia sequencial dos quadros, muitas vezes prolongando momentos de impacto e enfatizando a deteriorização corporal, cria um ritmo quase sufocante, onde o leitor é forçado a acompanhar o desgaste em tempo real. A participação da Ivy Atômica nesse confronto adiciona uma camada adicional de tensão, não apenas pelo risco envolvido, mas pelo impacto emocional que essa interferência gera no próprio Mark e no próprio leitor. Eu lembro de ler isso e literalmente ficar sem ar de tanta tensão. Quando a luta finalmente se resolve, o resultado está longe de uma vitória tradicional. Trata-se de sobrevivência em seu estado mais bruto, consolidando a ideia de que, naquele universo, vencer nunca vai significar sair inteiro. Como sempre, Invencível mostrando mentiras na nossa cara. E a progressão natural desse escalonamento conduz à Guerra Viltromita, arco em que a narrativa expande definitivamente seu escopo para além da Terra e passa a operar dentro de uma estrutura político-militar de larga escala. O conflito deixa de ser apenas pessoal e assume contornos ideológicos, explorando temas como imperialismo, supremacia e preservação de espécie. A presença do Treg como figura central redefine completamente o conceito de antagonismo dentro dessa obra. Ele não é apenas o oponente final em termos de poder, mas é a personificação de uma ideologia baseada em dominação e hierarquia absoluta. Sua construção é feita de uma forma a eliminar qualquer ambiguidade moral. Ele representa o ápice de uma ideologia que enxerga a força como o único critério de legitimidade. Nesse cenário, o Mark deixa de ocupar a posição de eixo absoluto da narrativa e passa a atuar como um agente dentro de um conflito muito maior, o que reforça ainda mais o peso das suas escolhas. A guerra, enquanto evento, não se limita a confrontos físicos, ela reconfigura alianças, redefine prioridades e estabelece um novo patamar para o universo como um todo. Paralelamente a esses eventos de grande escala, a obra mantém um controle extremamente preciso sobre o desenvolvimento de seus personagens, utilizando-os como vetores temáticos que dialogam diretamente com os conflitos centrais. Amanda, a menina monstro, o robô, representam talvez uma das linhas narrativas mais complexas da obra, explorando questões de identidade, corporeidade e controle. O arco do robô, em particular, desloca o conflito do campo físico para o ideológico, apresentando um antagonista cuja lógica é internamente consistente, mas eticamente questionável. Esse deslocamento atinge seu ápice no embate entre Mark e o próprio robô, já em um estágio avançado da narrativa, quando a ideia de heroísmo é colocada em xeque de forma definitiva. A implementação de um sistema autoritário eficiente por parte do robô cria um dilema que não pode ser resolvido através da força bruta, exigindo uma resposta que leve em consideração princípios, valores e consequências. A reta final da obra também mantém essa coerência estrutural ao conduzir todos esses elementos para um desfecho que privilegia continuidade em vez de encerramento absoluto e resolução ideológica, sintetizando anos de construção narrativa em um embate que vai além da simples disputa de força. A insistência do protagonista em preservar sua humanidade, mesmo após sucessivos eventos que testam seus limites, funciona como um eixo central de conclusão. O epílogo reforça essa ideia ao utilizar elipses temporais e reconfigurações de status quo para demonstrar que o impacto das escolhas do Mark transcendem o próprio arco narrativo, consolidando a noção do legado como elemento fundamental da obra. Dessa forma, Invencível se estabelece como uma narrativa que não apenas compreende profundamente as engrenagens do gênero super-heróico, mas que utiliza elas com precisão para construir uma história onde cada arco, cada conflito e cada personagem contribuem para uma reflexão consistente sobre poder, identidade e permanência. E no fim de tudo, Invencível nunca foi só mais uma história pra mim. Eu tinha 10 anos quando li pela primeira vez, e isso muda tudo. Porque é exatamente nessa fase que a gente começa a formar nosso olhar, não só sobre o mundo, mas sobre as histórias que a gente consome. É quando o nosso senso crítico começa a ficar apurado. Até então, super-herói pra mim ainda era muito sobre espetáculo, sobre poder, sobre quem vence no final. Invencível quebrou isso de um jeito que eu não esperava. Até hoje, eu lembro de todas as noites que eu pegava meu tablet, entrava em um site pirata aleatório e começava a ler esses quadrinhos, e não conseguia parar, porque ele tem tudo isso. Tem violência, batalhas absurdas, tem escala, mas ele nunca é vazio. Nunca parece que tá tentando ser adulto, só pelo choque.
Tudo tem peso, tudo tem consequência, tudo existe por um motivo. E isso moldou completamente a forma como eu passei a enxergar quadrinhos. Robert Kirkman me mostrou muito cedo que dá pra fazer uma história brutal, pesada, sem abrir mão da profundidade. E isso pra mim é o que diferencia Invencível de obras como The Boys, por exemplo. Enquanto algumas histórias usam violência como atalho, como provocação fácil, aqui ela é uma linguagem. Ela serve à narrativa, ao desenvolvimento e ao impacto emocional. E quando você percebe isso tão cedo, você nunca mais consome histórias em quadrinhos do mesmo jeito. No fim, o que Invencível fez comigo foi simples, mas ao mesmo tempo, gigante. Foi uma história que me ensinou a enxergar melhor todas as outras. Bom, cambada, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, por favor, façam aquelas coisas que eu falei naquele papo de youtuber chato, sabe? Se inscrever, deixar o like, compartilhar. Vocês que fazem isso valer a pena. De verdade, eu agradeço a cada um de vocês que fazem isso pra me ajudar. Invencível é uma obra muito especial pra mim. E o Robert Kirkman é um dos meus criadores e escritores de quadrinhos favoritos de toda a vida. Eu amo o trabalho dele. Aliás, The Walking Dead é uma das obras da minha vida. E o quadrinho de Invencível sempre foi muito especial pra mim. A série animada agora tá sendo muito especial pra mim. E eu queria realmente fazer um vídeo demonstrando todos os meus pensamentos sobre essa obra e o quão ela é tão importante pra mim. Escrever esse roteiro foi estressante. Gravar esse vídeo foi estressante. Editar tá sendo mais ainda. Mas eu sei que no final vai valer muito a pena. Porque de verdade, Invencível merece um vídeo como esse. Bom, cambada, até a próxima. E como sempre, que a força esteja com vocês.